Hoje nós vamos falar sobre tomadas e lâmpada no mesmo circuito. Será que pode? Quer descobrir? Vem comigo. Fala pessoal, caso você não me conheça, eu sou Jurandir e você está no canal Choque de Conhecimento. E como foi dito, vamos falar sobre tomadas e lâmpadas no mesmo circuito. Será que pode? Será que não pode? O que a NBR 5410 diz? Vamos ver? Vamos começar lendo em 4.2.5.5, que diz assim: os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomadas. Nessa primeira parte vai nos dizer que sim, que devemos ter pontos de tomada e de iluminação, cada um no seu circuito. Porém, há uma nota. Para locais de habitação, ver também 9.5.3. Como a nossa instalação é em uma residência, vamos conferir lá. Mas antes, vamos ler também 9.5.3.2, que vai dizer assim: os pontos de tomadas de cozinha, copas cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivos destinados à alimentação de tomadas destes locais. Essa parte aqui vai nos dizer que esses locais que a gente acabou de ver não pode ter circuito misturado, tomada com iluminação, mas tem que ter seu circuito exclusivo e não podemos esquecer destes locais. Agora sim vamos conferir 9.5.3.3, que vai dizer assim: em locais de habitação, admite-se como exceção a regra geral de 4.2.5.5 que pontos de tomada, exceto aqueles indicados em 9.5.3.2 e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. Nessa parte aqui a norma vem nos dizendo que sim, vai ter uma exceção lá para aquela primeira regra que a gente viu, que diz que tomadas de iluminação não pode estar junto no mesmo circuito. Vai ter ocasiões que sim, que nós podemos ter iluminação e tomadas no mesmo circuito. Porém, ela já deixa bem claro aqui de começo: não pode ser nenhum daqueles lugares que a gente acabou de ver agora também, como cozinhas, cozinhas, áreas de serviço e por aí vai. E também vai nos dar aqui mais 3 regras que nós devemos obedecer às 3. Para aí sim, nós poder colocar tomada e iluminação no mesmo circuito. E essas regras são: letra A corrente do projeto IB do circuito comum iluminação mais tomada não deve ser superior a 16 amperes. Ou seja, esse nosso circuito que vai ter iluminação com tomada juntos não pode ter uma corrente superior a 16 amperes. Essa é a primeira regra. A segunda regra, letra B, diz assim: os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomadas. E aqui nessa segunda regra, a letra B, vai nos dizer o seguinte: que para a gente colocar um ponto de tomada no circuito de iluminação, esse não pode ser o único circuito de iluminação da residência. E também temos agora a letra C, que diz assim: os pontos de tomada, já excluídos dos indicados em 9.5.3.2, não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum, iluminação mais tomada. Ou seja, nessa terceira regra vai nos dizer que, primeiro, não pode ser nenhum daqueles locais que a gente já viu, que está lá em 9.5.3.2, e que para acrescentar iluminação no circuito de tomada, esse circuito de tomada não pode ser o único circuito de tomada na residência. Bom, agora que já lemos o que a NBR diz, vamos para o nosso resumo. Podemos sim colocar tomada e lâmpada no mesmo circuito, desde que a lâmpada não esteja no circuito geral da lâmpada, tendo só um na casa, desde que a tomada também não esteja no circuito geral da casa, tendo só um circuito de tomada, e desde que esse circuito de lâmpada e tomada juntos não passe dos 16 amperes. Essa tomada também não pode ser de uso específico, como a gente viu, não pode ser uma tomada de uso específico, tem que ser uma tomada de uso geral. Atendendo esses critérios, podemos sim ter a tomada junto com a lâmpada. Um outro detalhe: quais são os fios que eu vou usar? Já que eu tenho lâmpada, que eu poderia usar até o de 1,5, e tem tomada que poderia usar ali até de 2,5. Qual é o fio que eu vou usar?
no mínimo 2,5. Já que tomada pede no mínimo 2,5, está no mesmo circuito, então no mínimo uma fiação de 2,5. Até porque provavelmente vai ser o ideal, né? 2,5, já que o circuito não pode passar de 16 amperes. Mas em todo caso, né, se for necessário, faça o cálculo de dimensionamento de cabo, para ver se o 2,5 vai ser o ideal mesmo, se não vai ser preciso um 4 e por aí vai. Mas tá aí, tomada junto com lâmpada, podemos sim ter no mesmo circuito. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer. Se gostou bastante e quiser dar aquela força para o canal, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Tamo juntos e até a próxima.